Em Las Vegas, é difícil separar vencedores de perdedores. Esses cassinos não foram construídos por vencedores. Ted Binion era o rei dos cassinos. Tinha muito dinheiro e muitos segredos. A família Binion era muito poderosa nessa comunidade, não há dúvida sobre isso. Quando morreu, Ted deixou um tesouro enterrado. E muitos jogadores queriam uma parte. All this stuff, when I left my house, was in the garage and it's all been taken out. Começou como um mistério médico. Inicialmente, a causa da morte oficial não foi determinada. E virou um assassinato misterioso. Típico de Las Vegas. Dinheiro, sexo e drogas. Não dava para inventar aquilo. Transformou-se no julgamento do século. A cara de Vegas. The only way they could live their lives happily ever after together was to kill Ted Binion. Às vezes é difícil esconder o que acontece em Vegas. A atmosfera parecia com a de um circo. Em toda a minha vida, nunca vi um juiz fazer aquilo. What more can an innocent person do? Alto risco e muito drama na cidade do pecado. Investigação criminal. Las Vegas, Nevada. As pessoas vêm até aqui por vários motivos. Mas o que todos querem mesmo é ficar ricos. Uma jovem da Califórnia e um homem de negócios de Montana vieram a Vegas com os mesmos sonhos que atraem milhões todos os anos. Mas conseguiram mais do que esperavam. Em 17 de setembro de 1998, Sandy Murphy, uma mulher desesperada, liga para a emergência. O chamado era sobre um homem tendo um infarto. Chegamos logo e quando chegamos, a senhora Murphy nos recebeu no portão histérica e nos disse que ele estava morto. Fomos até o local onde ele estava e ele já estava morto antes de chegarmos. Ele estava cinza. Ted Binion, de 54 anos, herdeiro de uma fortuna, estava morto na sala. A mulher que o encontrou não era sua esposa. Era Sandy Murphy, sua namorada. Ela estava tão abalada que os médicos tiveram que amarrá-la a uma maca e levá-la a um hospital. 3 horas depois, um detetive tentou perguntar a ela o que havia acontecido. Sandy, can you tell me what happened this morning up until this afternoon when you found Ted? Sandy, did you give him any heroin today? Did you give him any? Sandy, when was the last time you saw him alive? When I left Passamos por várias fases quando quem amamos morre, especialmente do modo como a morte de Ted ocorreu. Anos se passaram e Sandy Murphy ainda não sabe o que aconteceu com Ted Binion. Eu me torturava pensando se tivesse chegado em casa cedo, poderia tê-lo salvo. Se não tivesse saído, teria visto que alguma coisa estava errada. Tudo saiu totalmente do controle e continuou a piorar até chegar naquele ponto horrível. A vida de Ted vinha deteriorando há algum tempo. Seu maior problema era a luta contra o vício em drogas. As pessoas que o conheciam sabiam que ele usava drogas há anos. Era impossível estar com ele e não ver. Usava também remédios controlados, Valium, Xanax. Misturava crack e heroína. Acho que ele pensou que se não injetasse, não fariam tão mal. O que ele fazia era simplesmente esquentar a droga e depois cheirava a fumaça. No início, ele escondia. Depois eu fiquei sabendo por conta de toda a parafernália que ele usava para se drogar. Não era mais segredo para ninguém. Não escondia mais. Usava todos os dias, o dia todo. Acho que ele decaía um pouco mais a cada dia.
Os detetives e paramédicos de Las Vegas concordam. Ted Binion parecia ter sido vítima de overdose de drogas. Mas se seu sobrenome é Binion e você mora em Las Vegas, nada é tão simples. A lenda da família Binion começa aqui em Glitter Gulch, a velha avenida principal. Nos anos 50, aqui era o melhor ponto da cidade. E bem aqui no centro ficava o cassino Horseshoe, da família Binion. Benny Binion ensinou seu filho mais velho, Jack, a tocar o lado comercial do cassino. Ele era trabalhador e a força silenciosa por trás de tudo. O filho mais novo, Ted, era o seu favorito, o que mais parecia com ele. Selvagem, astuto, vaidoso, Ted era o grande chefão. Trabalhava no cassino vestido de chapéu e botas de cowboy, cumprimentava todos e fazia negócios. Ele gostava de viver bem. Ted Binion foi preparado para trabalhar no cassino e todos o conheciam. Era poderoso por causa do seu pai. Mas Ted tinha uma fraqueza que seu pai não suportava. Ted Binion era viciado. Se você não está presente o tempo todo para ver, é fácil ser iludido por um viciado. São muito inteligentes. Ted nem sempre foi tão inteligente. Em 1987, foi condenado por posse de drogas e sua licença para o jogo foi suspensa. Começava sua queda. Depois da morte de seu pai em 1989, Ted, seu irmão Jack e sua irmã mais nova, Becky, brigaram pelo controle do cassino. Batalhas judiciais, ameaças de morte, acordos obscuros. Os irmãos Binion tornaram-se inimigos. E com o passar do tempo, a relação dele com a irmã Becky Binion piorou. E um caso de um carro que passou pela casa atirando nunca foi resolvido. Mais problemas surgiram. Em 1993, a Comissão de Jogos de Nevada suspendeu Ted Binion por ligação com membros do crime organizado como Herbert Blitzstein e Tony Spilotro. Em 1998, um ano antes de morrer, a licença de Ted foi cancelada permanentemente pelas autoridades. Ted Binion, o filho favorito, foi proibido de entrar em seu próprio cassino. Isso o torturou porque era só o que ele sabia fazer. Era seu objetivo na vida. Tiraram o seu sustento, o seu objetivo, e ele perdeu o estímulo. O vício de Ted em drogas também arruinou seu casamento de 15 anos com a esposa Doris. Ele conheceu sua namorada Sandy Murphy em 1995, numa de suas várias visitas ao clube de striptease Cheetah, em Vegas. Ted tinha 52 anos e Sandy 23. Sandy Murphy era uma menina que vinha sempre à cidade. E ela era um amor de menina. Era um pouco inocente. Conheceu Ted Binion e aí foi morar com ele. Na época, Sandy era muito jovem, só queria se divertir e acho que ela não sabia quem era realmente o Ted quando ela o conheceu. Quando o conheci, estava um pouco agressivo. Durante a noite, ele foi se tornando mais jovial e, à medida que bebia, ficou mais divertido e interessante durante o decorrer da noite. Apesar da grande diferença de idade, eles se sentiram atraídos um pelo outro. Ele não parecia muito mais velho do que eu. Ted tinha o coração jovem e era bem maior que a vida. Era inteligente, muito bonito e estava em ótima forma quando vi. Sandy diz que não sabia quem era Ted ou quanto dinheiro ele tinha, mesmo depois dele ter se exibido com um maço de dólares na frente dela. Aquele dinheiro poderia ajudá-la. Naquela semana, ela havia perdido suas economias no jogo. Os cassinos não foram construídos por vencedores. A sorte dela estava para mudar. Logo, ela estaria jogando com o dinheiro do cassino Binion e com o apoio de Ted. Tudo aconteceu rápido com eles. Sandy se tornou a namorada oficial e mesmo antes do divórcio terminar, ela se mudou para a casa dele. Um
Um ano depois, o casal assinou um acordo que dava a Sandy algumas peças de arte valiosas e algumas ações. Ele colocava crédito nos cartões de crédito dela. Ela fazia o cabelo nos locais mais caros. Ele deu uma Mercedes para ela. E ele comprou objetos de arte para ela. Bom, ela vivia com o Ted e se apresentava como a senhora Binion na cidade inteira. Ela tinha acesso à fortuna do Ted. E também ao seu legado. À medida que a relação ficou mais séria, Ted alterou seu testamento para incluir Sandy. Ted deixou a casa dele para Sandy, avaliada na época de sua morte entre 900 mil a $1 milhão. O que havia na casa, as obras de arte e outros itens também, e $300 mil em dinheiro. Sandy diz que eles falaram algumas vezes em casamento. Quando ele me propôs, estava sob o efeito das drogas e eu disse que não casaria com ele daquele jeito. E a sobriedade dele era parte do acordo. Ele não conseguiu fazer isso, então nós nunca casamos. Com o tempo, Sandy se tornou mais enfermeira de Ted do que amante. Em 1998, Ted lutava com os irmãos pelo controle dos negócios. Lentamente, seu vício em heroína destruía tudo à sua volta. Quando ele começou a usar heroína, ele se afastou de mim. E isso com certeza afetou nossa vida em casa. Nos meses antes de sua morte, os dois foram vistos discutindo em público. Sandy afirma ter chamado a polícia de Las Vegas em 2 ocasiões. Vários incidentes ocorreram entre nós porque ele estava drogado, esquecia quem eu era e me chamava pelo nome de sua ex-mulher, brigava e era abusivo comigo. Ele não estava em seu estado normal. Com tudo desmoronando, a morte de Ted Binion parecia o fim de uma jornada difícil. Ele não quis ajuda. Se não morresse na quinta, teria sido no sábado, na segunda ou qualquer outro dia. Acho que ninguém sabe quando o corpo não suporta mais e diz, chega, não aguento mais. As informações que tivemos naquela tarde dos detetives no local é que parecia ter sido uma overdose. Conhecendo a reputação de Ted, não foi surpresa. Os sinais do trauma no corpo do Ted eram muito poucos. Algumas marcas na pele, no rosto, em volta da boca. Nós não sabíamos como apareceram. Se porque ele havia vomitado e pelo ácido da droga, ou se ele se machucou por estar com o rosto virado no travesseiro ou alguma coisa dessa natureza. Os ferimentos no corpo não eram significativos. Sem perfurações à bala ou à faca, eram ferimentos muito pequenos. What were your first thoughts? What a tragedy. I mean, I know that he was trying real hard to straighten himself out and just get everybody off his back so that he could live his life. I know he wanted to go, start fishing, going up north fishing and spend more time at his ranch in Pahrump and advance his relationship with his girlfriend. And so it's a tragedy. I don't know the specifics. That's why I'm here, guys. Muitos dos amigos de Ted não sabiam quem era esse homem e por que ele havia falado com os repórteres no dia em que ele morreu. O nome dele é Rick Tabish. Rick Tabish era um empresário que vinha muito a Las Vegas e que conheceu Ted Binion. Encontrou com ele num restaurante e ele e Sandy se tornaram amigos e Ted ficou amigo de Rick também. Logo ficaram amigos. Ted contou a Rick sobre seu bem mais particular e estimado, sua enorme coleção de barras de prata e moedas raras que ele havia guardado no porão do cassino da família. Quando Ted perdeu o controle do cassino, teve que levar a prata com ele. Ele analisou suas opções. Poderia vender a prata ou fazer algo pelo qual sua família era conhecida: enterrá-la. Os Binion eram conhecidos por enterrar dinheiro. Isso não era novidade na família Binion. Não confiavam em bancos, não queriam que ninguém ou a Receita Federal soubesse quanto dinheiro tinham. Ted havia encontrado o homem certo para enterrar sua montanha de prata: seu novo amigo Rick Tabish.
Ted deu a Rick $40 mil para construir um cofre subterrâneo em seu rancho em Pahrump, Nevada. A nova amizade e parceria comercial eram só o que Rick Tabish precisava. Ele costumava frequentar os lugares onde pessoas influentes frequentavam. Rick queria fazer contatos, conhecer alguns empresários aqui em Las Vegas e faria isso através de Ted Binion. Rick Tabish concedeu essa entrevista por telefone para falar de seu papel na história de Ted Binion. He was just an interesting guy. His shortcomings was the drugs, you know, and that was a problem. However, I met a lot of people through Ted over there. He was Binion. I mean, if you're down in Las Vegas, you talk to people, and you know, he was the guy. Em julho de 1998, a pedido de Ted, Rick Tabish enterrou milhões de dólares em prata num cofre em Pahrump, Nevada. Ted deu a Rick a única outra chave do cofre. E para Rick havia outra vantagem em fazer negócios com Ted. Quando ele estava drogado, precisava de alguém para acompanhar Sandy. He was calling me all the time, asking if I'd take her to a movie. He was messed up on heroin. He had his own agenda. So, you know, he basically, you know, threw us together. De Rick Tabish, Ted podia esperar muito mais do que pedia. O Tabish se apresentava como amigo de Ted. E ele estava ajudando o Ted mesmo quando era visível que ele estava dormindo com a namorada dele. Talvez ele não fosse o melhor amigo de Ted Binion. Em 2 meses, Ted Binion estaria morto. Investigadores descobririam depois que ele havia comprado 12 papelotes de heroína e pedras de crack de um traficante local na noite anterior à sua morte. Ted também havia convencido seu vizinho médico a receitar Xanax para ele. Ambas as drogas foram encontradas no estômago de Ted, mas como chegaram lá, era um mistério. Rescue 5 dispatch. Is this natural? It appears natural, yes. Quando desviamos o corpo, encontramos um vidro vazio de Xanax de 100,5 miligramas que estava vazio e que estava cheio no dia anterior, então imediatamente suspeitei de suicídio. Ele estava lívido, o que é um sinal conclusivo de morte, e havia uma mancha de sangue no chão ao lado do corpo. E também sua mandíbula estava rígida, o que para mim, que não sou um perito, mas tenho experiência, indicava morte 1 ou 2 horas antes. Aquela não era a cena de um crime. A morte foi considerada como overdose. Não se tomou muito cuidado na cena do acontecido para preservá-la. Os primeiros agentes a chegar alertaram o esquadrão de homicídios, mas o consenso era que Ted havia morrido de overdose de drogas. Quando penso sobre isso hoje, preferiria ter estado na cena. Para muitos, o caso estava encerrado, mas para a família de Ted havia algo errado. Ted foi achado num saco de dormir em seu escritório. A ideia de vê-lo dormir assim era inimaginável para a família. E ele tinha uma quantidade enorme e incomum de heroína no estômago. Ted usava heroína, mas não assim. A família de Ted suspeitou de Sandy Murphy desde o começo. A família do Binion não gostava dela e eles achavam que ela só queria dinheiro. Quando ele morreu, a família não quis que ela pegasse 1 centavo do dinheiro. Eles foram para cima dela com tudo o que tinham. Não demorou muito até que as suspeitas da família chegassem até a polícia. As autoridades começaram a suspeitar e a investigar o novo amigo de Sandy Murphy e Ted, Rick Tabish. Algumas horas depois da morte, Becky, a irmã com quem Ted havia brigado tanto, começou a pressionar os detetives para investigarem o caso. Becky disse à polícia que Ted tinha sido morto. E a polícia informou que a principal suspeita era Sandy Murphy. Conversei com ela rapidamente pelo telefone e logo a conversa mudou de tom. Ela estava hostil e fez alguns comentários depreciativos sobre a minha casa e minha posição. Segundo Sandy, Becky ameaçou tirá-la da casa em que havia vivido com Ted durante 3 anos e garantiu que ela não ficaria com o dinheiro dele. Eu estava tão desesperada, eu tinha acabado de perder o meu marido
Mas não só o meu marido, era a pessoa mais importante da minha vida e que me protegeu. Agora que ele havia morrido, estava à mercê dos lobos, por assim dizer. Depois que saiu do hospital, Sandy voltou para casa. A família Binion já estava lá dentro e, de acordo com Sandy, estavam tirando os objetos de valor. O advogado da família de Ted, James Brown, veio até a porta para encontrar Sandy. Ele disse que eu não era bem-vinda ali e teria que ligar para ele depois e voltar para casa mais tarde. Foi hostil e bateu a porta na minha cara. Ela voltou no dia seguinte, dessa vez com seu amante Rick Tabish e uma câmera de vídeo. Esse vídeo seria a tentativa de Sandy de criar um inventário dos objetos da casa, já que a família estava retirando tudo. I'm gonna leave the Luther Gunther, but I am gonna take the Vargas. Because I don't trust it, and if it's gone, I'm screwed. Achei que alguma coisa estranha estava acontecendo e me senti muito desconfortável. Eu só queria me proteger ali. A luta pelos bens de Ted estava só começando. Em 24 horas, viraria uma guerra. As coisas começaram a mudar por volta das 2 da manhã, numa estrada deserta na pequena cidade de Pahrump, Nevada. Um xerife percebeu homens que tiravam caixas de um buraco no chão e as colocavam num caminhão. O líder do grupo era Rick Tabish. A carga era composta de 21 mil quilos de prata. A prata de Ted Binion. Rick explicou à polícia que não estava pegando a prata para ele, mas agia de acordo com o trato verbal que ele e Ted haviam feito quando o cofre foi construído. A polícia não acreditou em Rick e o levou para interrogatório. As declarações feitas aos policiais no local mudaram várias vezes. O caminhão está vazio, mas quando os policiais olharam dentro dele e viram a prata, aí ele mudou e disse: estamos tirando para o Ted. A história mudava toda hora. E ele afirmou que o xerife sabia o que ele estava fazendo e por que o xerife apareceu e... não confirmou a história. As declarações eram inconsistentes para os policiais. E isso certamente arruinou a credibilidade de Tabish. I want to talk to the attorney, but the thing is, I've got nothing to hide here. I mean, I'd have to be a complete fool to come out and load a steel trailer full of silver and think I'm going to steal it in broad daylight. Em algumas horas, a polícia saberia do relacionamento de Rick com Ted e de seu caso com Sandy. A polícia acredita que se trata de uma conspiração para cometer assassinato. A família Binion também. Nas semanas seguintes, a família contratou um investigador particular, um ex-detetive da homicídios chamado Tom Gillard. Para montar um caso contra Rick e Sandy, Gillard interrogou várias pessoas, incluindo a governanta de Ted, que contou que Sandy a havia mandado para casa na manhã em que Ted morreu. A Sandy geralmente não chamava a governanta. Nunca havia acontecido antes. E era um fato fora do comum. Isso não era tudo. Dias antes da morte de Ted, o sistema de segurança da casa quebrou, evitando qualquer chance do crime ser gravado. E os detetives descobriram uma trama na qual Rick teria tentado contratar um ex-funcionário para matar o dono de um cassino em Las Vegas chamado Ted. O caso todo era uma coisa bem típica de Las Vegas. Muito dinheiro, sexo e drogas. Quase todas essas informações vieram da família Binion e de seu investigador, Tom Gillard. As evidências foram confirmadas pela polícia num caso circunstancial contra Sandy e Rick. O Gillard nos ajudou na investigação. Ele pôde se dar ao luxo de dedicar todo o tempo para esse caso. Isso foi muito útil para nós, porque ele pôde falar com as pessoas antes que nós tivéssemos essa chance. Naquele momento, estava com medo da polícia. Achei que agiam com os Binion e não sabia até onde eles poderiam chegar pela família. Em 15 de março de 1999, o legista do condado de Clark voltou atrás e declarou que a morte de Ted Binion havia sido um homicídio. A família Binion havia virado o jogo. Agora, as coisas estavam a favor deles.
Eu diria que isso não acontece todos os dias, mas acontece. Em alguns casos, quando novas informações surgem, nós podemos decidir analisar todas essas informações. Se nós olharmos para o caso da acusação, ele foi baseado em evidências circunstanciais e isso com base nas coisas que Tom Dillard apresentou, um investigador. Temos um triângulo, temos Sandy e Rick envolvidos e temos também um homem que, sabe, vale uma boa quantia em dinheiro. Ele se tornou o motivo, segundo a acusação. A prata somente ajudou a confirmar o argumento de que teriam, sabe, conspirado para matá-lo e para roubar a prata. We're investigating all the circumstances surrounding the death. We're looking for business documents, personal documents, correspondence, items named in the search warrant. Não tínhamos evidências conclusivas, mas se nós olhássemos todas as circunstâncias, a conclusão é de que eles eram culpados pelo assassinato. Após meses de investigação, Sandy Murphy e Rick Tabish foram presos. As acusações incluíam o roubo da prata, avaliada em milhões, e o assassinato da lenda de Las Vegas, Ted Binion. Se condenados, pegariam prisão perpétua. O julgamento tinha todos os indícios de que seria um show. 2 belos jovens acusados e uma família dona de cassino, poderosa e determinada a conseguir justiça. O julgamento começou no dia 27 de março de 2000 e, com a combinação de dinheiro, drogas e sexo, rapidamente se tornou um dos eventos mais sensacionais da história de Las Vegas. O julgamento foi transmitido ao vivo em sua íntegra. Havia imprensa de vários lugares. O tribunal estava lotado todos os dias e só havia espaço em pé. Ligávamos a TV e não dava para não assistir. Era constante. O comportamento de Rick e Sandy no tribunal era do tipo que os tabloides adoram. Eles riam e brincavam juntos. Isso os fez parecer convencidos, como se tivessem se livrado do problema. Quando Sandy entrou com o monitor do tornozelo pintado para combinar com sua roupa, o juiz Joseph Bonaventure não ficou nada satisfeito. E também não gostou dos constantes cochichos dela com o advogado. Don't whisper to Mr. Mohammed. You better have some attention here. You better listen. A acusação chamou testemunhas que afirmaram ter ouvido Sandy e Rick falando sobre como Ted iria morrer logo e especulando o que fariam com o dinheiro. James Brown, advogado de Ted, fez uma declaração prejudicial. Ele disse aos promotores que um dia antes de Ted morrer, recebeu uma ligação do seu cliente. De acordo com Brown, Ted lhe disse que se fosse encontrado morto, a polícia deveria investigar Sandy. He said, "Take Sandy out of the will. If she doesn't kill me tonight, if I'm dead, you'll know what happened." O Ted ia tirá-la do testamento e colocá-la para fora da casa. Se não estivesse no testamento, não teria herdado nada. Os promotores apreenderam o vídeo que Sandy havia gravado na casa em que ela e Binion moravam. Foi uma virada irônica. O vídeo havia sido feito por Sandy para provar que a família Binion estava saindo com as posses dela. Agora, a fita e o comportamento de Sandy eram usados contra ela mesma. I'm sorry, Jimmy. I thought you were my friend. Now I don't know if this is what to trust you. A casa foi totalmente saqueada. Ela estava com raiva por causa disso. E ela pareceu indignada e um pouco convencida. Não foi muito bom. Segundo a acusação, havia algo mais incriminador no vídeo. Olhando em detalhe, veríamos Sandy pegar um copo de vinho da cozinha. Ela se vira de costas para a câmera e parece colocá-lo na bolsa. A imagem de Sandy pegando a taça de vinho se torna uma evidência importante. Os investigadores mais tarde ficariam convencidos de que a taça continha a mistura tóxica de heroína e Xanax. Eles acreditam que Sandy Murphy e o amante Rick Tabish forçaram Ted a engolir o coquetel. Sandy diz que foi tudo um mal-entendido.
Eu estava bebendo da garrafa e minha mãe havia me dado uma bronca. Ela estava presente naquele momento horrível e me fez colocar vinho na taça. Não havia luz na cozinha, então peguei o copo, fui acender a luz e mudei o copo para a outra mão. Vi o advogado vindo com a câmera, então tirei o álcool da frente da câmera. A taça nunca foi encontrada. De acordo com os promotores, drogar Ted foi só o primeiro passo. O perito forense, Dr. Michael Baden, foi o próximo a provar como Sandy e Rick mataram Ted. E foi uma bomba. Baden concluiu que Ted foi morto por uma técnica obscura de sufocamento do século XIX. A teoria dele é de que Sandy e Rick deram a Ted um coquetel poderoso de Xanax e heroína, e enquanto um segurava o corpo de Ted, o outro, possivelmente Sandy, sentava no peito dele para sufocá-lo. É um modo de não deixar evidências de que alguém foi sufocado. E o impacto das mãos e do corpo dela pressionando os botões contra o peito dele deixou marcas bem visíveis. As provas estavam nas fotos. Baden afirmou que as marcas foram feitas quando Rick e Sandy pressionaram o peito de Ted. O que me arrasou foi que ninguém contestou. A equipe de defesa tentou rebater a teoria de Baden, apresentando outros peritos. Mas eles não apresentaram o quadro dramático do Dr. Baden. Eu podia ver o júri. Alguns já estavam adormecendo, mas prestaram atenção a Michael Baden. A teoria do sufocamento foi a peça final do quebra-cabeças. Ajudou a explicar as outras evidências. Sandy e Rick foram motivados pelo dinheiro, e as testemunhas e outras evidências circunstanciais pareciam confirmar isso. Acho que na metade do julgamento vimos que os advogados de defesa quase desistiram. Sandy e Rick decidiram não testemunhar. A defesa encerrou. Depois de 7 semanas, o caso foi a júri. 8 dias depois, eles voltaram com o veredicto. Conspiracy to commit murder and or robbery. Guilty. Conspiracy to commit extortion. Guilty. Murder with use of a deadly weapon. Guilty. O tribunal ficou em absoluto silêncio e Sandy e Rick surpresos. O rosto da Sandy parecia de cera. A palavra culpado deve ter sido lida umas 70 vezes, já que havia tantas acusações nesse caso. A prata, o caso em si, foram julgados culpados em tudo. Culpados, culpados. Foi inacreditável. Eu acho que a Sandy estava quase em choque. O julgamento mais famoso da história de Vegas havia terminado. Sandy e Rick iriam para a prisão para sempre. A família Binion estava vingada, mas Sandy Murphy ainda não havia acabado. Eu acreditava que seria considerada culpada mesmo antes de ouvir o veredito. Então, quando ouvi culpada, pensei, como é que eu vou sair dessa situação agora? Por mais de 4 anos, Sandy e Rick imploraram por uma segunda chance no tribunal. Um novo julgamento num caso de assassinato seria raro, mas o apelo deles foi atendido por um detalhe técnico. O anúncio de que o caso havia sofrido uma reviravolta foi inacreditável. O promotor público disse que acusaria e ganharia novamente. Não deram importância ao fato, mas era um novo dia para Rick e Sandy. It's been hard and anxious. I've waited for this day for 5 years, so I'm with Sandy and I want to get this over with. Outubro de 2004. A cidade se preparava para o segundo round daquele julgamento sensacional. O promotor estava certo de que uma nova condenação encerraria o caso de uma vez por todas. The evidence will show that Ted Binion was murdered because Sandra Murphy and Richard Tabish wanted him dead. Os réus não causaram uma boa primeira impressão nos jurados. Ela não era uma pessoa simpática, para ser honesta com você. A palavra oportunista passava pela minha cabeça. Rick Tabish não era uma pessoa legal. Parecia estar seguindo o dinheiro. Sandy tinha um novo advogado, um ex-assistente do juiz Bonaventure, chamado Michael Cristalli. Eu havia tido alguns casos de assassinato que incluíram vários julgamentos por morte também.
mas nada dessa magnitude. Rick Tabish também havia trocado de advogado e contratado o lendário advogado de São Francisco, Tony Serra. Julgamentos com jurados são guerras semânticas. Você tem um grande oponente em uma briga de rua e terá sorte se o derrubar. Você o chuta. We say the evidence will show no homicide. Ah, Tony Serra fazia questão de se vestir mal. Seus dentes eram horríveis. Parecia que estavam apodrecendo. Foi interessante vê-lo, mas o que ele falou fez muito sentido. The trailer is literally bulging with silver. A promotoria abriu o caso com os detalhes das acusações contra Sandy e Rick, incluindo onde estavam antes e depois do assassinato. What the evidence will show is that Ted Binion's killers set out to poison him by using Xanax and heroin. As testemunhas lembraram o que Rick e Sandy declararam sobre a morte iminente de Ted. She discussed the future of Ted Binion. He was going to die in approximately 3 weeks. Para alguns observadores, parecia que o primeiro julgamento ia se repetir, especialmente quando o Estado chamou o Dr. Michael Baden, o cientista forense que havia levantado a teoria do sufocamento para explicar como Sandy e Rick teriam matado Ted. Burking is a type of suffocation in which the nose and mouth are obstructed and somebody sits on the chest, which prevents the diaphragms from moving up and down. Mais uma vez, o Dr. Baden apontou para a pequena marca encontrada no peito de Ted. The button imprint marks are due to pressure on the chest. Mas desta vez a defesa estava pronta para ele. Michael Cristalli disse que o Dr. Baden nunca havia examinado o corpo. It's even more impossible if one is just relying on photographs, and that's what you did. You just relied on photographs. A ampliação das fotos era importante para identificar a marca como uma lesão e não como uma marca causada por pressão, o que colocou em dúvida toda a teoria do testemunho de Baden. Esperava ver uma nítida marca de botão, mas o que eu vi quando aquela foto foi ampliada foi uma bolha. Qualquer tolo poderia olhar para elas e ver que não casavam com o local dos botões na camisa. É claro que elas não eram marcas de botões. Outros peritos foram chamados para refutar o testemunho do Dr. Baden de que Sandy e Rick haviam preparado um coquetel de heroína e Xanax e forçado pela garganta de Ted. Essa heroína não é dissolvível em nenhum tipo de substância a não ser o álcool. E não havia álcool no corpo de Ted Binion. O grande momento no julgamento para mim foi quando começaram a questionar Baden e pude ver que havia afetado sua estabilidade emocional. Your theory goes out the window, doesn't it? No. O Dr. Baden não estava disponível para uma entrevista, mas nos disse que confirma suas conclusões. Depois da defesa ter atacado a teoria do Dr. Baden, ela voltou as atenções para o trabalho feito pelo investigador particular da família Binion, Tom Dillard. Havia uma trilha de dinheiro e a defesa tinha o que era necessário para expô-la. Tom Dillard, que foi contratado pela família de Ted Binion, recebeu mais de $400 mil para alimentar a investigação, trabalhando direto com o estado de Nevada e o escritório do promotor público. Nas 6 semanas de julgamento, os advogados de defesa conseguiram provar que quase todas as testemunhas haviam sido pagas com o dinheiro de Tom Dillard. They shell out $20,000 to one witness, $20,000 to another witness, $10,000 to one other witness, $5,000 to another witness. Acho que nunca devemos pagar testemunhas porque talvez, não intencionalmente, elas não vão dizer o que você quer que elas digam. O caso da promotoria, a condenação por assassinato, a conspiração, tudo começava a ser desmontado. A família Binion agora era a imagem da força do mal e da injustiça, trabalhando em conjunto com a promotoria e a polícia de Las Vegas. Os promotores exibiram o vídeo de Sandy vasculhando as gavetas e lutando pelos bens.
Era dramático, mas para os jurados, a raiva de Sandy era justificável. O que pensei foi que ela estava muito aborrecida. Mentiram sobre ela morar lá. Eles a colocaram para fora da casa. Não sei se outros teriam agido de forma diferente. What more can an innocent person do? He's innocent! A declaração final do advogado Tony Serra completou a desgraça da família Binion. O que eu temia é que os jurados fossem, em algum momento, submissos ao que eu chamava de poder reinante em Las Vegas. A chamada realeza dos cassinos. Apesar de toda a encenação e das evidências, os jurados se dividiram quando começaram a deliberar. 5 culpados, 7 inocentes. Depois de 4 dias de deliberações, o júri voltou com o veredicto. Primeiro, as acusações contra Rick. We, the jury, in the above entitled case, find the defendant Richard Bennett Tabish not guilty. O suspiro de alívio de Rick foi rapidamente silenciado pelo que veio depois. Depois que fizemos isso, realizamos outra votação para o roubo. Foi culpado por unanimidade. Rick Tabish permanece na prisão do estado, embora acredite que já deveria ter sido solto. I did the time, I expired it statutorily, and I can't even get them to grant me my time served. They're pissed off and they're taking it out on somebody, and I guess I'm the one. O júri então se pronunciou sobre as acusações de assassinato contra Sandy Murphy. We, the jury, find the defendant Sandra Renee Murphy not guilty. Inocente. Depois de 5 anos na cadeia e inúmeras horas no centro de um circo da imprensa, Sandy Murphy era uma mulher livre. Eu me senti aliviada e um pouco surpresa quando saí do tribunal. Havia tantos membros da imprensa. Foi estressante, mas eu estava feliz por sair do tribunal. Sandy Murphy conseguiu se livrar das acusações de roubo por causa do tempo que havia passado presa. Todo mundo pensava que eu estava psicótica por pensar que um dia eu poderia sair e que estaria livre aqui conversando com você. Acho que todos pensavam que não aconteceria nunca. Se fossem apostar, todos apostariam contra mim. Logo, ela estaria nos tribunais novamente se defendendo da ação de morte por negligência movida pela família de Ted Binion. O caso foi arquivado em 2007 e ela tentou pegar uma parte dos bens do ex-marido. Só algum dinheiro, só uns 2 milhões de dólares. Ela perdeu o caso, mas está determinada a reverter a acusação que ainda resta, sua condenação no caso do roubo da prata. Gastei mais de 5 milhões de dólares e perdi 5 anos de liberdade, porque desistiria justo agora. Pessoas que acreditaram em mim trabalharam duro quando ninguém mais o fez. É meu dever ir até o fim e acertar as coisas, não só por mim e minha família, mas por todos que ficaram do meu lado. Ted Binion foi uma das pessoas mais exibicionistas de Vegas. Para alguns, a sua morte é um dos segredos mais obscuros da cidade. Mas para outros, a morte dele foi o fim triste e acidental de uma vida conturbada. Acho que Ted Binion se matou. Não acho que foi assassinado. Não acho que foi sinistro. Algumas coisas tolas, sabe, foram feitas por Sandy e Rick, mas não significa que cometeram assassinato. Alguns mistérios em volta da história de Ted Binion não estão resolvidos. As raras moedas de prata da coleção de Ted, no valor de 3,5 milhões de dólares, ainda estão desaparecidas e até agora não foram recuperadas. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Que havia outra vantagem em fazer negócios com Ted. Quando ele estava drogado, precisava de alguém para acompanhar Sandy. He was calling
calling me all the time, asked if I'd take her to a movie. He was messed up on heroin. He had his own agenda. So, he basically, threw us together. De Rick Tabish, Ted podia esperar muito mais do que pedia. O Tabish se apresentava como amigo de Ted. E ele estava ajudando o Ted mesmo quando era visível que ele estava dormindo com a namorada dele. Talvez ele não fosse o melhor amigo de Ted Binion. Em 2 meses, Ted Binion estaria morto. Investigadores descobririam depois que ele havia comprado 12 papelotes de heroína e pedras de crack de um traficante local na noite anterior à sua morte. Ted também havia convencido seu vizinho médico a receitar Xanax para ele. Ambas as drogas foram encontradas no estômago de Ted, mas como chegaram lá, era um mistério. Rescue 5 dispatch. Is this natural? It appears natural, yes. Quando desviamos o corpo, encontramos um vidro vazio de Xanax de 100,5 miligramas, que estava vazio e que estava cheio no dia anterior, então imediatamente suspeitei de suicídio. Ele estava lívido, o que é um sinal conclusivo de morte, e havia uma mancha de sangue no chão ao lado do corpo. E também sua mandíbula estava rígida, o que para mim, que não sou um perito, mas tenho experiência, indicava morte 1 ou 2 horas antes. Aquela não era a cena de um crime. A morte foi considerada como overdose. Não se tomou muito cuidado na cena do acontecido para preservá-la. Os primeiros agentes a chegar alertaram o esquadrão de homicídios, mas o consenso era que Ted havia morrido de overdose de drogas. Quando penso sobre isso hoje, preferiria ter estado na cena. Para muitos, o caso estava encerrado, mas para a família de Ted havia algo errado. Ted foi achado num saco de dormir em seu escritório. A ideia de vê-lo dormir assim era inimaginável para a família. E ele tinha uma quantidade enorme e incomum de heroína no estômago. Ted usava heroína, mas não assim. A família de Ted suspeitou de Sandy Murphy desde o começo. A família do Binion não gostava dela e eles achavam que ela só queria dinheiro. Quando ele morreu, a família não quis que ela pegasse 1 centavo do dinheiro. Eles foram para cima dela com tudo que tinham. Não demorou muito até que as suspeitas da família chegassem até a polícia. As autoridades começaram a suspeitar e a investigar o novo amigo de Sandy Murphy e Ted, Rick Tabish. Algumas horas depois da morte, Becky, a irmã com quem Ted havia brigado tanto, começou a pressionar os detetives para investigarem o caso. Becky disse à polícia que Ted tinha sido morto. E a polícia informou que a principal suspeita era Sandy Murphy. Conversei com ela rapidamente pelo telefone e logo a conversa mudou de tom. Ela estava hostil e fez alguns comentários depreciativos sobre a minha casa e minha posição. Segundo Sandy, Becky ameaçou tirá-la da casa em que havia vivido com Ted durante 3 anos e garantiu que ela não ficaria com o dinheiro dele. Eu estava tão desesperada, eu tinha acabado de perder o meu marido. Mas não só o meu marido, era a pessoa mais importante da minha vida e que me protegeu. Agora que ele havia morrido, estava à mercê dos lobos, por assim dizer. Depois que saiu do hospital, Sandy voltou para casa. A família Binion já estava lá dentro e, de acordo com Sandy, estavam tirando os objetos de valor. O advogado da família de Ted, James Brown, veio até a porta para encontrar Sandy. Ele disse que eu não era bem-vinda ali e teria que ligar para ele depois e voltar para casa mais tarde. Foi hostil e bateu a porta na minha cara. Ela voltou no dia seguinte, dessa vez com seu amante Rick Tabish e uma câmera de vídeo. Esse vídeo seria a tentativa de Sandy de criar um inventário dos objetos da casa, já que a família estava retirando tudo. I'm gonna leave the Luther Gunther, but I'm gonna take the Vargas. Because I don't trust it, and if it's gone, I'm screwed. Achei que alguma coisa estranha estava acontecendo e me senti muito desconfortável. Eu só queria me proteger ali. A luta pelos bens de Ted estava só começando.
Em 24 horas, viraria uma guerra. As coisas começaram a mudar por volta das 2 da manhã, numa estrada deserta na pequena cidade de Pahrump, Nevada. Um xerife percebeu homens que tiravam caixas de um buraco no chão e as colocavam num caminhão. O líder do grupo era Rick Tabish. A carga era composta de 21 mil quilos de prata. A prata de Ted Binion. Rick explicou à polícia que não estava pegando a prata para ele, mas agia de acordo com o trato verbal que ele e Ted haviam feito quando o cofre foi construído. A polícia não acreditou em Rick e o levou para interrogatório. As declarações feitas aos policiais no local mudaram várias vezes. O caminhão está vazio, mas quando os policiais olharam dentro dele e viram a prata, aí ele mudou e disse: estamos tirando para o Ted. A história mudava toda hora. E ele afirmou que o xerife sabia o que ele estava fazendo e por que o xerife apareceu e, não confirmou a história. As declarações eram inconsistentes para os policiais. E isso certamente arruinou a credibilidade de Tabish. I want to talk to the attorney, but the thing is, I've got nothing to hide here. I mean, I'd have to be a complete fool to come out and load a steel trailer full of silver and think I'm going to steal it in broad daylight. Em algumas horas, a polícia saberia do relacionamento de Rick com Ted e de seu caso com Sandy. A polícia acredita que se trata de uma conspiração para cometer assassinato. A família Binion também. Nas semanas seguintes, a família contratou um investigador particular, um ex-detetive da homicídios chamado Tom Gillard. Para montar um caso contra Rick e Sandy, Gillard interrogou várias pessoas, incluindo a governanta de Ted, que contou que Sandy a havia mandado para casa na manhã em que Ted morreu. A Sandy geralmente não chamava a governanta. Nunca havia acontecido antes. E era um fato fora do comum. Isso não era tudo. Dias antes da morte de Ted, o sistema de segurança da casa quebrou, evitando qualquer chance do crime ser gravado. E os detetives descobriram uma trama na qual Rick teria tentado contratar um ex-funcionário para matar o dono de um cassino em Las Vegas chamado Ted. O caso todo era uma coisa bem típica de Las Vegas. Muito dinheiro, sexo e drogas. Quase todas essas informações vieram da família Binion e de seu investigador, Tom Gillard. As evidências foram confirmadas pela polícia, num caso... Em Las Vegas, é difícil separar vencedores de perdedores. Esses cassinos não foram construídos por vencedores. Ted Binion era o rei dos cassinos. Tinha muito dinheiro e muitos segredos. A família Binion era muito poderosa nessa comunidade, não há dúvida sobre isso. Quando morreu, Ted deixou um tesouro enterrado. E muitos jogadores queriam uma parte. All this stuff, when I left my house, was in the garage and it's all been taken out. Começou como um mistério médico. Inicialmente, a causa da morte oficial não foi determinada. E virou um assassinato misterioso. Típico de Las Vegas. Dinheiro, sexo e drogas. Não dava para inventar aquilo. Transformou-se no julgamento do século. A cara de Vegas. The only way they could live their lives happily ever after together was to kill Ted Binion. Às vezes é difícil esconder o que acontece em Vegas. A atmosfera parecia com a de um circo. Em toda a minha vida, nunca vi um juiz fazer aquilo. What more can an innocent person do? Alto risco e muito drama na cidade do pecado. Investigação criminal. Las Vegas, Nevada. As pessoas vêm até aqui por vários motivos. Mas o que todos querem mesmo é ficar ricos. Uma jovem da Califórnia e um homem de negócios de Montana vieram a Vegas com os mesmos sonhos que atraem milhões todos os anos. Mas conseguiram mais do que esperavam. Em 17 de setembro de 1998, Sandy Murphy, uma mulher desesperada, liga para a emergência.
chamado era sobre um homem tendo um infarto. Chegamos logo e quando chegamos, a senhora Murphy nos recebeu no portão histérica e nos disse que ele estava morto. Fomos até o local onde ele estava e ele já estava morto antes de chegarmos. Ele estava cinza. Ted Binion, de 54 anos, herdeiro de uma fortuna, estava morto na sala. A mulher que o encontrou não era sua esposa. Era Sandy Murphy, sua namorada. Ela estava tão abalada que os médicos tiveram que amarrá-la a uma maca e levá-la a um hospital. 3 horas depois, um detetive tentou perguntar a ela o que havia acontecido. Sandy, can you tell me what happened this morning up until this afternoon when you found Ted? Sandy, did you give him any heroin today? Did you give him any? Sandy, when was the last time you saw him alive? When I left Passamos por várias fases quando quem amamos morre, especialmente do modo como a morte de Ted ocorreu. Anos se passaram e Sandy Murphy ainda não sabe o que aconteceu com Ted Binion. Eu me torturava pensando se tivesse chegado em casa cedo, poderia tê-lo salvo. Se não tivesse saído, teria visto que alguma coisa estava errada. Tudo saiu totalmente do controle e continuou a piorar até chegar naquele ponto horrível. A vida de Ted vinha deteriorando há algum tempo. Seu maior problema era a luta contra o vício em drogas. As pessoas que o conheciam sabiam que ele usava drogas há anos. Era impossível estar com ele e não ver. Usava também remédios controlados, Valium, Xanax. Misturava crack e heroína. Acho que ele pensou que se não injetasse, não fariam tão mal. O que ele fazia era simplesmente esquentar a droga e depois cheirava fumaça. No início, ele escondia. Depois eu fiquei sabendo por conta de toda a parafernália que ele usava para se drogar. Não era mais segredo para ninguém. Não escondia mais. Usava todos os dias, o dia todo. Acho que ele decaía um pouco mais a cada dia. Os detetives e paramédicos de Las Vegas concordam. Ted Binion parecia ter sido vítima de overdose de drogas. Mas se seu sobrenome é Binion e você mora em Las Vegas, nada é tão simples. A lenda da família Binion começa aqui em Glitter Gulch, a velha avenida principal. Nos anos 50, aqui era o melhor ponto da cidade. E bem aqui no centro ficava o cassino Horseshoe, da família Binion. Benny Binion ensinou seu filho mais velho, Jack, a tocar o lado comercial do cassino. Ele era trabalhador e a força silenciosa por trás de tudo. O filho mais novo, Ted, era o seu favorito, o que mais parecia com ele. Selvagem, astuto, vaidoso, Ted era o grande chefão. Trabalhava no cassino vestido de chapéu e botas de cowboy, cumprimentava todos e fazia negócios. Ele gostava de viver bem. Ted Binion foi preparado para trabalhar no cassino e todos o conheciam. Era poderoso por causa do seu pai. Mas Ted tinha uma fraqueza que seu pai não suportava. Ted Binion era viciado. Se você não está presente o tempo todo para ver, é fácil ser iludido por um viciado. São muito inteligentes. Ted nem sempre foi tão inteligente. Em 1987, foi condenado por posse de drogas e sua licença para o jogo foi suspensa. Começava sua queda. Depois da morte de seu pai em 1989, Ted, seu irmão Jack e sua irmã mais nova, Becky, brigaram pelo controle do cassino. Batalhas judiciais, ameaças de morte, acordos obscuros, os irmãos Binion tornaram-se inimigos.
E com o passar do tempo, a relação dele com a irmã Becky Binion piorou. E um caso de um carro que passou pela casa atirando nunca foi resolvido. Mais problemas surgiram. Em 1993, a Comissão de Jogos de Nevada suspendeu Ted Binion por ligação com membros do crime organizado como Herbert Blitzstein e Tony Spilotro. Em 1998, um ano antes de morrer, a licença de Ted foi cancelada permanentemente pelas autoridades. Ted Binion, o filho favorito, foi proibido de entrar em seu próprio cassino. Isso o torturou porque era só o que ele sabia fazer. Era seu objetivo na vida. Tiraram o seu sustento, o seu objetivo circunstancial contra Sandy e Rick. O Dillard nos ajudou na investigação. Ele pôde se dar ao luxo de dedicar todo o tempo para esse caso. Isso foi muito útil para nós, porque ele pôde falar com as pessoas antes que nós tivéssemos essa chance. Naquele momento, estava com medo da polícia. Achei que agiam com os Binion e não sabia até onde eles poderiam chegar pela família. Em 15 de março de 1999, o legista do condado de Clark voltou atrás e declarou que a morte de Ted Binion havia sido um homicídio. A família Binion havia virado o jogo. Agora, as coisas estavam a favor deles. Eu diria que isso não acontece todos os dias, mas acontece. Em alguns casos, quando novas informações surgem, nós podemos decidir analisar todas essas informações. Se nós olharmos para o caso da acusação, ele foi baseado em evidências circunstanciais e isso com base nas coisas que Tom Dillard apresentou, um investigador. Temos um triângulo, temos Sandy e Rick envolvidos e temos também um homem que, sabe, vale uma boa quantia em dinheiro. Ele se tornou o motivo, segundo a acusação. A prata somente ajudou a confirmar o argumento de que teriam, sabe, conspirado para matá-lo e para roubar a prata. We're investigating all the circumstances surrounding the death. We're looking for business documents, personal documents, correspondence, items named in the search warrant. Não tínhamos evidências conclusivas, mas se nós olhássemos todas as circunstâncias, a conclusão é de que eles eram culpados pelo assassinato. Após meses de investigação, Sandy Murphy e Rick Tabish foram presos. As acusações incluíam o roubo da prata, avaliada em milhões, e o assassinato da lenda de Las Vegas, Ted Binion. Se condenados, pegariam prisão perpétua. O julgamento tinha todos os indícios de que seria um show. 2 belos jovens acusados e uma família dona de cassino, poderosa e determinada a conseguir justiça. O julgamento começou no dia 27 de março de 2000 e, com a combinação de dinheiro, drogas e sexo, rapidamente se tornou um dos eventos mais sensacionais da história de Las Vegas. O julgamento foi transmitido ao vivo em sua íntegra. Havia imprensa de vários lugares. O tribunal estava lotado todos os dias e só havia espaço em pé. Ligávamos a TV e não dava para não assistir. Era constante. O comportamento de Rick e Sandy no tribunal era do tipo que os tabloides adoram. Eles riam e brincavam juntos. Isso os fez parecer convencidos, como se tivessem se livrado do problema. Quando Sandy entrou com o monitor do tornozelo pintado para combinar com sua roupa, o juiz Joseph Bonaventure não ficou nada satisfeito. E também não gostou dos constantes cochichos dela com o advogado. Don't whisper to Mr. Mohammed. You better have some attention here. You better listen. A acusação chamou testemunhas que afirmaram ter ouvido Sandy e Rick falando sobre como Ted iria morrer logo e especulando o que fariam com o dinheiro. James Brown, advogado de Ted, fez uma declaração prejudicial. Ele disse aos promotores que um dia antes de Ted morrer, recebeu uma ligação do seu cliente. De acordo com Brown, Ted lhe disse que se fosse encontrado morto, a polícia deveria investigar Sandy. He said, take Sandy out of the will if she doesn't kill me tonight.
If I'm dead, you'll know what happened. O Ted ia tirá-la do testamento e colocá-la para fora da casa. Se não estivesse no testamento, não teria herdado nada. Os promotores apreenderam o vídeo que Sandy havia gravado na casa em que ela e Binion moravam. Foi uma virada irônica. O vídeo havia sido feito por Sandy para provar que a família Binion estava saindo com as posses dela. Agora, a fita e o comportamento de Sandy eram usados contra ela mesma. I'm sorry, Jimmy. I thought you were my friend. Now I don't know if I would trust you. A casa foi totalmente saqueada. Ela estava com raiva por causa disso. E ela pareceu indignada e um pouco convencida. Não foi muito bom. Segundo a acusação, havia algo mais incriminador no vídeo. Olhando em detalhe, veríamos Sandy pegar um copo de vinho da cozinha. Ela se vira de costas para a câmera e parece colocá-lo na bolsa. A imagem de Sandy pegando a taça de vinho se torna uma evidência importante. Os investigadores mais tarde ficariam convencidos de que a taça continha a mistura tóxica de heroína e Xanax. Eles acreditam que Sandy Murphy e o amante Rick Tabish forçaram Ted a engolir o coquetel. Sandy diz que foi tudo um mal-entendido. Eu estava bebendo da garrafa e minha mãe havia me dado uma bronca. Ela estava presente naquele momento horrível e me fez colocar vinho na taça. Não havia luz na cozinha, então peguei o copo, fui acender a luz e mudei o copo para a outra mão. Vi o advogado vindo com a câmera, então tirei o álcool da frente da câmera. A taça nunca foi encontrada. De acordo com os promotores, drogar Ted foi só o primeiro passo. O perito forense Dr. Michael Baden foi o próximo a provar como Sandy e Rick mataram Ted. E foi uma bomba. Baden concluiu que Ted foi morto por uma técnica obscura de sufocamento do século XIX. A teoria dele é de que Sandy e Rick deram a Ted um coquetel poderoso de Xanax e heroína, e enquanto um segurava o corpo de Ted, o outro, possivelmente Sandy, sentava no peito dele para sufocá-lo. É um modo de não deixar evidências de que alguém foi sufocado. E o impacto das mãos e do corpo dela pressionando os botões contra o peito dele deixou marcas bem visíveis. As provas estavam nas fotos. Baden afirmou que as marcas foram feitas quando Rick e Sandy pressionaram o peito de Ted. O que me arrasou foi que ninguém contestou. A equipe de defesa tentou rebater a teoria de Baden, apresentando outros peritos. Mas eles não apresentaram o quadro dramático do Dr. Baden. Eu podia ver o júri. Alguns já estavam adormecendo, mas prestaram atenção a Michael Baden. A teoria do sufocamento foi a peça final do quebra-cabeças. Ajudou a explicar as outras evidências. Sandy e Rick foram motivados pelo dinheiro, e as testemunhas e outras evidências circunstanciais pareciam confirmar isso. Acho que na metade do julgamento vimos que os advogados de defesa quase desistiram. Sandy e Rick decidiram não testemunhar. A defesa encerrou. Depois de 7 semanas, o caso foi a júri. 8 dias depois, eles voltaram com o veredicto. Conspiracy to commit murder and or robbery. Guilty. Conspiracy to commit extortion. Guilty. Murder with use of a deadly weapon. Guilty. O tribunal ficou em absoluto silêncio e Sandy e Rick surpresos. O rosto da Sandy parecia de cera. A palavra culpado deve ter sido lida umas 70 vezes, já que havia tantas acusações nesse caso. A prata, o caso em si, foram julgados culpados em tudo. Culpados, culpados. Foi inacreditável. Eu acho que a Sandy estava quase em choque. O julgamento mais famoso da história de Vegas havia terminado. Sandy e Rick iriam para a prisão para sempre. A família Binion estava vingada, mas Sandy Murphy ainda não havia acabado.
Eu acreditava que seria considerada culpada mesmo antes de ouvir o veredito. Então, quando ouvi culpada, pensei, como é que eu vou sair dessa situação agora? Por mais de 4 anos, Sandy e Rick imploraram por uma segunda chance no tribunal. Um novo julgamento num caso de assassinato seria raro, mas o apelo deles foi atendido por um detalhe técnico. O anúncio de que o caso havia sofrido uma reviravolta foi inacreditável. O promotor público disse que acusaria e ganharia novamente. Não deram importância ao fato, mas era um novo dia para Rick e Sandy. It's been hard and anxious. I've waited for this day for 5 years, so I'm with Sandy and I want to get this over with. Outubro de 2004. A cidade se preparava para o segundo round daquele julgamento sensacional. O promotor estava certo de que uma nova condenação encerraria o caso de uma vez por todas. The evidence will show that Ted Binion was murdered because Sandra Murphy and Richard Tabish wanted him dead. Os réus não causaram uma boa primeira impressão nos jurados. Ela não era uma pessoa simpática, para ser honesta com você. A palavra oportunista passava pela minha cabeça. Rick Tabish não era uma pessoa legal. Parecia estar seguindo o dinheiro. Sandy tinha um novo advogado, um ex-assistente do juiz Bonaventure, chamado Michael Cristalli. Eu havia tido alguns casos de assassinato que incluíram vários julgamentos por morte também, mas nada dessa magnitude. Rick Tabish também havia trocado de advogado e contratado o lendário advogado de São Francisco, Tony Serra. Julgamentos com jurados são guerras semânticas. Você tem um grande oponente em uma briga de rua e terá sorte se o derrubar. Você o chuta. We say the evidence will show no homicide. Tony Serra fazia questão de se vestir mal. Seus dentes eram horríveis. Parecia que estavam apodrecendo. Foi interessante vê-lo, mas o que ele falou fez muito sentido. The trailer is literally bulging with silver. A promotoria abriu o caso com os detalhes das acusações contra Sandy e Rick, incluindo onde estavam antes e depois do assassinato. What the evidence will show is that Ted Binion's killers set out to poison him by using Xanax and heroin. As testemunhas lembraram o que Rick e Sandy declararam sobre a morte iminente de Ted. She discussed the future of Ted Binion. He was going to die in approximately 3 weeks. Para alguns observadores, parecia que o primeiro julgamento ia se repetir, especialmente quando o Estado chamou o Dr. Michael Baden, o cientista forense que havia levantado a teoria do sufocamento para explicar como Sandy e Rick teriam matado Ted. Burking is a type of suffocation in which the nose and mouth are obstructed and somebody sits on the chest, which prevents the diaphragms from moving up and down. Mais uma vez, o Dr. Baden apontou para a pequena marca encontrada no peito de Ted. The button imprint marks are due to pressure on the chest. Mas desta vez a defesa estava pronta para ele. Michael Cristalli disse que o Dr. Baden nunca havia examinado o corpo. It's even more impossible if one is just relying on photographs, and that's what you did. You just relied on photographs. A ampliação das fotos era importante para identificar a marca como uma lesão e não como uma marca causada por pressão, o que colocou em dúvida toda a teoria do testemunho de Baden. Esperava ver uma nítida marca de botão, mas o que eu vi quando aquela foto foi ampliada foi uma bolha. Qualquer tolo poderia olhar para elas e ver que não casavam com o local dos botões na camisa. É claro que elas não eram marcas de botões. Outros peritos foram chamados para refutar o testemunho do Dr. Baden de que Sandy e Rick haviam preparado um coquetel de heroína e Xanax e forçado pela garganta de Ted. Essa heroína não é dissolvível em nenhum tipo de substância a não ser o álcool. E não havia álcool no corpo de Ted Binion.
O grande momento no julgamento para mim foi quando começaram a questionar Baden e pude ver que havia afetado sua estabilidade emocional. Your theory goes out the window, doesn't it? No. O Dr. Baden não estava disponível para uma entrevista, mas nos disse que confirma suas conclusões. Depois da defesa ter atacado a teoria do Dr. Baden, ela voltou as atenções para o trabalho feito pelo investigador particular da família Binion, Tom Gillard. Havia uma trilha de dinheiro e a defesa tinha o que era necessário para expô-la. Tom Gillard, que foi contratado pela família de Ted Binion, recebeu mais de 400 mil dólares para alimentar a investigação, trabalhando direto com o estado de Nevada e o escritório do promotor público. Nas 6 semanas de julgamento, os advogados de defesa conseguiram provar que quase todas as testemunhas haviam sido pagas com o dinheiro de Tom Gillard. They shell out $20,000 to one witness, $20,000 to another witness, $10,000 to one other witness, $5,000 to another witness. Acho que nunca devemos pagar testemunhas, porque talvez, não intencionalmente, elas não vão dizer o que você quer que elas digam. O caso da promotoria, a condenação por assassinato, a conspiração, tudo começava a ser desmontado. A família Binion agora era a imagem da força do mal e da injustiça, trabalhando em conjunto com a promotoria e a polícia de Las Vegas. Os promotores exibiram o vídeo de Sandy vasculhando as gavetas e lutando pelos bens. Era dramático, mas para os jurados, a raiva de Sandy era justificável. O que pensei foi que ela estava muito aborrecida. Mentiram sobre ela morar lá. Eles a colocaram para fora da casa. Não sei se outros teriam agido de forma diferente. What more can an innocent person do? E ele perdeu o estímulo. O vício de Ted em drogas também arruinou seu casamento de 15 anos com a esposa Doris. Ele conheceu sua namorada Sandy Murphy em 1995, numa de suas várias visitas ao clube de striptease Cheetah, em Vegas. Ted tinha 52 anos e Sandy 23. Sandy Murphy era uma menina que vinha sempre à cidade. E ela era um amor de menina. Era um pouco inocente. Conheceu Ted Binion e aí foi morar com ele. Na época, Sandy era muito jovem, só queria se divertir e acho que ela não sabia quem era realmente o Ted quando ela o conheceu. Quando o conheci, estava um pouco agressivo. Durante a noite, ele foi se tornando mais jovial e, à medida que bebia, ficou mais divertido e interessante durante o decorrer da noite. Apesar da grande diferença de idade, eles se sentiram atraídos um pelo outro. Ele não parecia muito mais velho do que eu. Ted tinha o coração jovem e era bem maior que a vida. Era inteligente, muito bonito e estava em ótima forma quando vi. Sandy diz que não sabia quem era Ted ou quanto dinheiro ele tinha, mesmo depois dele ter se exibido com um maço de dólares na frente dela. Aquele dinheiro poderia ajudá-la. Naquela semana, ela havia perdido suas economias no jogo. Os cassinos não foram construídos por vencedores. A sorte dela estava para mudar. Logo, ela estaria jogando com o dinheiro do cassino Binion e com o apoio de Ted. Tudo aconteceu rápido com eles. Sandy se tornou a namorada oficial e mesmo antes do divórcio terminar, ela se mudou para a casa dele. Um ano depois, o casal assinou um acordo que dava a Sandy algumas peças de arte valiosas e algumas ações. Ele colocava crédito nos cartões de crédito dela. Ela fazia o cabelo nos locais mais caros. Ele deu uma Mercedes para ela. E ele comprou objetos de arte para ela. Bom, ela vivia com o Ted e se apresentava como a senhora Binion na cidade inteira. Ela tinha acesso à fortuna do Ted. E também ao seu legado. À medida que a relação ficou mais séria, Ted alterou seu testamento para incluir Sandy.
Ted deixou a casa dele para Sandy, avaliada na época de sua morte entre 900 mil a $1 milhão. O que havia na casa, as obras de arte e outros itens também, e $300 mil em dinheiro. Sandy diz que eles falaram algumas vezes em casamento. Quando ele me propôs, estava sob o efeito das drogas e eu disse que não casaria com ele daquele jeito. E a sobriedade dele era parte do acordo. Ele não conseguiu fazer isso, então nós nunca casamos. Com o tempo, Sandy se tornou mais enfermeira de Ted do que amante. Em 1998, Ted lutava com os irmãos pelo controle dos negócios. Lentamente, seu vício em heroína destruía tudo à sua volta. Quando ele começou a usar heroína, ele se afastou de mim. E isso com certeza afetou nossa vida em casa. Nos meses antes de sua morte, os dois foram vistos discutindo em público. Sandy afirma ter chamado a polícia de Las Vegas em 2 ocasiões. Vários incidentes ocorreram entre nós porque ele estava drogado, esquecia quem eu era e me chamava pelo nome de sua ex-mulher, brigava e era abusivo comigo. Ele não estava em seu estado normal. Com tudo desmoronando, a morte de Ted Binion parecia o fim de uma jornada difícil. Ele não quis ajuda. Se não morresse na quinta, teria sido no sábado, na segunda ou qualquer outro dia. Acho que ninguém sabe quando o corpo não suporta mais e diz, chega, não aguento mais. As informações que tivemos naquela tarde dos detetives no local é que parecia ter sido uma overdose. Conhecendo a reputação de Ted, não foi surpresa. Os sinais do trauma no corpo do Ted eram muito poucos. Algumas marcas na pele, no rosto, em volta da boca. Nós não sabíamos como apareceram. Se porque ele havia vomitado e pelo ácido da droga, ou se ele se machucou por estar com o rosto virado no travesseiro ou alguma coisa dessa natureza. Os ferimentos no corpo não eram significativos. Sem perfurações à bala ou à faca, eram ferimentos muito pequenos. What were your first thoughts? What a tragedy. I mean, I know that he was trying real hard to straighten himself out and just get everybody off his back so that he could live his life. I know he wanted to go, start fishing, going up north fishing, and spend more time at his ranch in Pahrump and advance his relationship with his girlfriend. And so it's a tragedy. I don't know the specifics. That's why I'm here, guys. Muitos dos amigos de Ted não sabiam quem era esse homem e por que ele havia falado com os repórteres no dia em que ele morreu. O nome dele é Rick Tabish. Rick Tabish era um empresário que vinha muito a Las Vegas e que conheceu Ted Binion. Encontrou com ele num restaurante e ele e Sandy se tornaram amigos e Ted ficou amigo de Rick também. Logo ficaram amigos. Ted contou a Rick sobre seu bem mais particular e estimado, sua enorme coleção de barras de prata e moedas raras que ele havia guardado no porão do cassino da família. Quando Ted perdeu o controle do cassino, teve que levar a prata com ele. Ele analisou suas opções. Poderia vender a prata ou fazer algo pelo qual sua família era conhecida: enterrá-la. Os Binion eram conhecidos por enterrar dinheiro. Isso não era novidade na família Binion. Não confiavam em bancos, não queriam que ninguém ou a Receita Federal soubesse quanto dinheiro tinham. Ted havia encontrado o homem certo para enterrar sua montanha de prata: seu novo amigo Rick Tabish. Ted deu a Rick $40 mil para construir um cofre subterrâneo em seu rancho em Pahrump, Nevada. A nova amizade e parceria comercial eram só o que Rick Tabish precisava. Ele costumava frequentar os lugares onde pessoas influentes frequentavam. Rick queria fazer contatos, conhecer alguns empresários aqui em Las Vegas e faria isso através de Ted Binion. Rick Tabish concedeu essa entrevista por telefone para falar de seu papel na história de Ted Binion. He was just an interesting guy.
his shortcomings was the drugs, you know, and that was a problem. However, I met a lot of people through Ted over there. He was Binion. I mean, you're down in Las Vegas, you talk to people, and you know, he was the guy. Em julho de 1998, a pedido de Ted, Rick Tabish enterrou milhões de dólares em prata num cofre em Pahrump, Nevada. Ted deu a Rick a única outra chave do cofre. E para Rick,